Vamos seguir aqui com o 3 em 1. A gente falou bastante sobre a Simone Tebet. E aí, como fica a questão Simone Tebet no governo Lula? Tudo indica que a senadora será a nova ministra do Planejamento no governo Lula, restando apenas agora o anúncio oficial. Fernando Haddad, que é o futuro ministro da Fazenda, disse que Tebet é muito qualificada e não vê dificuldade para ela nesta pasta. Mas a senadora só foi para o planejamento após a recusa de André Lara Rezende, o economista que era visto como uma forma de dar um aceno positivo, fazer um aceno ao mercado, acabou declinando o convite. Com isso, não restou alternativa. No planejamento, Tebet fará a gestão do Programa de Parcerias de Investimentos, que é o PPI, que é responsável por tocar as parcerias público-privadas. E aí, tentou-se acenar para o mercado, não conseguiu, acenou para a base aliada. É isso, Rodrigo Constantino? É exatamente isso, Aros. Quem não tem cão, caça como gato, e se não tem tu, vai tu mesmo, né? Quando o Fernando Haddad diz que alguém é muito qualificado para tocar uma pasta, né, a gente fica muito tranquilo, uma vez que ele é mais ou menos o Pelé do futebol ali na economia, só que não, né? É alguém que confessa que teve que colar para passar um pouquinho que estudou e que tem uma tese de mestrado ou doutorado, sei lá, acho que é mestrado, em que ele tenta passar pano ali até para o regime soviético. Ele queria dar um jeito de salvar a economia planejada, planificada e centralizadora dos soviéticos, né? Ele apontava alguns equívocos, mas ele queria tentar fazer aquele modelo vingar, o que demonstra o quão pouco ele compreende do funcionamento do mercado, da economia, né? Então, quando ele diz que a Simone Tebet é qualificada, a gente pode, obviamente, imaginar o que isso quer dizer. Isso quer dizer exatamente a verdade, que ela é uma política que está ganhando um prêmio de consolação depois que o quadro técnico, que seria o André Lara Rezende, rejeitou o convite. E veja, não é que o André Lara Rezende seja alguém realmente, né, alinhado ao mercado, um economista liberal. Ele já foi, mas de uns bons anos para cá ele marinou. Ele era alguém que estava ali embarcando nos discursos ambientalistas da colega Marina Silva e tudo mais. E mesmo assim ele não aceitou esse convite, né? Porque, de novo, você olha a equipe toda, você aceitar participar desse troço é você realmente dar um tiro no pé da própria reputação e rasgar o seu currículo. Então, não tem como dar certo com essa turma que eles estão montando. E a Simone Tebet é isso, né? Ela tinha dito em outubro que não aceitaria se vender, né? Aceitar algum cargo, algum ministério para apoiar o Lula, mas foi exatamente isso que ela fez e estava aguardando qual o ministério que ia restar para ela, né? E quase que ela fica a ver navios. Teve aí um prêmio de consolação, obviamente não entende nada do assunto, né? Mas nisso ela está em ótima companhia. Ninguém ali entende nada do assunto. E aí, como fica o Ministério do Planejamento? Parece uma pasta importante, né, Conrado? Ela ganha um prêmio de fato ou um prêmio de consolação? Prêmio de consolação, né? Isso aí são todos esses ministérios que foram recriados para botar toda a cupinchada do PT, tendo uma vaguinha para todos aqueles que perderam as eleições. Foi criado ali um carguinho aí para continuar mamando um pouquinho mais. Até eu fico até feliz que o Lara Rezende não tenha entrado, porque ele era um defensor da MMT, né? Essa teoria moderna do dinheiro, que diz que, por exemplo, você sabe que o país, quando não tem dinheiro, ele começa a emitir os seus papéis, e já que a população, né, que os compradores desse papel começam a mas será que vai me pagar? Não vai me pagar? O país, as emissoras começam a elevar os juros. Aí tem uma teoria chamada teoria moderna do dinheiro aí, né, monetária, que diz que não, o país sempre vai conseguir pagar isso aí, porque é só ele imprimir mais dinheiro, então ele nunca vai quebrar, ele nunca vai chegar nesse fundo do poço de não conseguir pagar suas próprias dívidas. Isso aí era uma teoria defendida pelo Bernie Sanders, lá nas eleições de 2016 nos Estados Unidos, socialista, né? E a gente vê quem é que era o Lara Rezende. Então até fico feliz que ele não tenha chego aí nesse canteiro de subcelebridade que é agora o nosso Ministério do Planejamento, já que ele nem sequer existia durante o governo Bolsonaro e só foi agora levantado essas subdivisões do Ministério da Fazenda para conseguir colocar todos os cupinchas do PT no poder, Aros.
E para você, Vilela, como fica essa composição? Já há, pelo menos, ao que tudo indica, uma definição sobre o destino da Simone Tebet. Mas, no fim, a gente sabe que nem é só sobre a Simone Tebet, mas é também sobre o papel do MDB na base do governo, né? Exato. Me parece, alguns pontos aqui que eu acho interessante ressaltar, me parece, de um lado, que o MDB fez questão de deixar claro que a indicação de Simone Tebet não tinha nada a ver com as indicações da Câmara e do Senado, que são indicações muito mais políticas, né, com interesse político, de acomodação política, do que o caso de Simone Tebet. Segundo, que Lula não deu os ministérios vistosos que Simone Tebet queria, até porque os ministérios mais vistosos Lula quis deixar com o PT e alguns ministérios desses foram pleiteados pelos seus apoiadores, né? Com a tentativa, com o interesse de fazer uma composição junto aos seus parlamentares de Câmara e do Senado. Então, com isso, ficou para Simone Tebet um Ministério do Planejamento que, em tese, seria um ministério mais técnico, só que é um ministério desidratado. Ela ainda tentou puxar os bancos oficiais, né, para, de alguma forma, poder dizer que estaria saindo de um Ministério do Planejamento mais robustecido, só que nem isso ela conseguiu. Acabou pegando o PPI, que é muito interessante, mas de fato não é algo que possa justificar uma força no Ministério. O fato é que quem vai comandar a economia, a área econômica de uma forma geral, é o Ministério da Fazenda, é Fernando Haddad. Simone Tebet vai ficar numa posição secundária, decorativa, e infelizmente ele não vai ter muita voz nesse governo. Me parece que ela teria lucrado muito mais se ela tivesse tido uma posição altiva, uma posição firme e de colocar que ela não aceitaria assumir um cargo de favor. Aí sim eu acho que ela ficaria mais forte para um pleito eleitoral futuro. Eu tenho a impressão que, aceitando um ministério desidratado como esse, a tendência é talvez ela dar uma certa apagada no cenário político. Ô Constantino, deixa eu trazer de volta o tópico do André Lara Rezende, porque você, no começo da tua análise, citou ele, e ele, claro, é uma peça importante nesse tabuleiro, porque a recusa dele liberou a vaga para Simone. Mas ele representa também o que seria aquilo que, vamos convencionar, os tais dos cargos técnicos, já que as cadeiras principais estão sendo ocupadas por políticos, há uma necessidade de fazer esse aceno. Eu lembro aqui que na semana passada, ou na semana retrasada, já não me lembro muito bem, numa coletiva lá para fazer o fechamento do gabinete lá de transição, o Lula ironizou o mercado, não é? Mas, aparentemente, a ironia foi só para a plateia que estava ali, porque aqueles que estão no entorno dele sabem a necessidade de fazer não só acenos, mas atos efetivos para o mercado entender que a coisa não vai destrambelhar descendo a ladeira, né? Essa é a grande pergunta que fica no ar, Aros. Eu não sei se eu concordo 100% que aqueles que estão em torno de Lula ou o próprio Lula, no fundo, sabem disso. Né? Eu acho que essa é a esperança de muito tucano, de pseudo-liberal e de gente do mercado que olha e fala, não é possível que eles não entendam que tem que respeitar o mínimo, a ortodoxia, o mercado, a responsabilidade fiscal. Os atos não apontam nessa direção. Eles já começaram aí com um fura-teto de quase 200 bilhões de reais desnecessário para se pagar apenas a questão do Auxílio Brasil, que vai voltar a se chamar Bolsa Família. Então, não apontam nessa direção. O Haddad certamente não é alguém que entenda isso. O Lula já deu sinais em que, pese ali no comecinho do seu primeiro governo, ele ter colocado o Meirelles, o Palocci, que era um médico, mas que demonstrou pelo menos alguma compreensão do funcionamento do mercado e tudo. Não me parece que ele seja alguém que tenha tirado essa lição importante ao longo da história, não. Então essa é a grande dúvida que fica. O único nome técnico até agora dessa equipe econômica, liderada por Haddad, o poste
do Lula, é o Bernard Api, que é alguém que tem um projeto de reforma tributária tramitando, que pega e defende o imposto agregado, que aumenta a carga tributária no país. Eu já tive a oportunidade de conversar com ele ao longo de 1 hora para entender esse projeto dele. Ele tem alguns bons pontos, mas em essência é isso, Rodrigo. Tem muita gente aí que não paga, muito, né, jornalista que recebe em pessoa jurídica e não está na CLT, escritório de advocacia, e isso tem que pagar 37,5 mesmo, não pode ficar pagando menos de 20. Só que no limite isso é aumento de carga tributária, num país que já paga, né, uma carga que é o dobro quase da média do mercado emergente. Então, o Bernard Api é o único nome técnico de uma equipe porque ele está alinhado com a toada, com a música que sai da caixa central ali, que é mais imposto, mais gasto e não reduzir despesa e não ser responsável no lado de cortar custo. Então, de novo, eu não vejo essa turma que vem aí, não é acenando para o mercado, é respeitando o mercado. Eu não vejo eles fazendo isso, e daí eu imaginar que não tem a menor chance de dar certo. Agora, Conrado, independentemente do mercado, e aí a gente sabe que os holofotes acabam se voltando para a pasta, né, a Ministério da Fazenda, Ministério da Economia, enfim, o nome que se queira dar, mas as outras áreas da gestão pública também precisam desse mesmo cuidado e desse olhar técnico. E aí cabe também, nesse momento, fazer essa análise sobre essas indicações, né? Não só para aqueles que são vinculados à economia, né? Porque aí a gente também pode esbarrar numa péssima gestão no fim do dia, né? Isso aí é triste nós vermos todos esses quadros que são trazidos para inúmeras cadeiras aqui. Eu sempre trago com vocês, toda vez que vem o nome de um ministro ou de algum indicado para fazer alguma gestão, eu coloco o nome do cidadão e coloco a corrupção do lado. Ou coloco o nome do cidadão, se não acho nada de corrupção, coloco o escândalo. E todos eles, né, a imensa maioria, vem nomes muito fortes ligados à corrupção, desde o ministro agora da Casa Civil, que a gente vê sendo colocado lá, o ex-governador da Bahia, Rui Costa, que comprou respiradores de uma empresa de maconha, gastou milhões, esses respiradores sequer chegaram. Wellington Dias também, com denúncias de corrupção, Flávio Dino, denúncias de corrupção. Todos eles estão, é muito triste a gente ver o hiato que a gente teve durante o governo do Bolsonaro, que foram trazidos diversos nomes, inclusive eu me lembro durante a quantidade de crítica que o governo Bolsonaro teve quando colocou o Pazuello no Ministério da Saúde, porque ele não era médico, e agora a gente está vendo uma socióloga sendo nossa ministra da Saúde também. Então, o Brasil se perde muito essa crença do cidadão na possibilidade de um crescimento do caminho da entrada nos trilhos, e o que vai ficar para nós vai ser essa lembrança, que o Brasil durante algum tempo tentou ser sério, tentou trazer alguma solução, e talvez isso inspire as pessoas a buscarem novas transformações para o futuro do Brasil, e o principal de tudo, não desistirem da nossa nação, Aros.